Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para mais uma aula de língua portuguesa. Boa noite para você que está assistindo essa aula agora ao vivo, né? Você que está assistindo a aula gravada, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei a que horas você irá assistir essa aula. Meus queridos, ó, é o seguinte, na aula passada nós tivemos aí o conteúdo relativo a período composto, né? E aí quando nós estudamos período composto, vocês perceberam comigo que ele apresenta uma bifurcação. Né? Ele apresenta uma bifurcação. Por quê? Porque o período composto ele pode se dar por subordinação, e nós já completamos esse processo, ou por coordenação. Show de bola? Vamos lá. Eu mostrei para vocês, gente, que subordinação, o nome já diz, é subordinada, é dependência. Já a coordenação é o contrário. Na coordenação, você não vai ter verbos que são dependentes um do outro, não. Esses verbos vão estar em par de igualdade. Esses verbos vão estar, né, iguaizinho. Ninguém manda em ninguém porque todos têm a mesma função. Hoje só falta terminar as orações coordenadas e aí eu já inicio o novo conteúdo de pontuação. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês, certo? Nós estamos agora iniciando, né, de certa forma, o mês de agosto. E a pergunta que eu faço a você é: quem era você nesse mesmo dia no ano passado? Quais eram os seus medos nesse mesmo dia no ano passado? Deixa eu contar para vocês. No ano passado, o mês de agosto, ele foi um mês muito difícil para mim, né? Foi um mês muito difícil. Está travando para todo mundo, meus queridos, ou não? E aí? Travando para todos? Não? Show de bola. Então, vamos lá. Meus queridos, o ano passado foi um mês de agosto foi bem complicado. Por quê? Porque era um mês de eu defender a minha dissertação de mestrado. E o meu maior medo é que o edital do concurso da Prefeitura de Mossoró saísse enquanto eu estava no processo de finalização do meu mestrado. E eu tinha medo do edital sair, tinha medo de não conseguir o mestrado e tinha medo de não receber o diploma a tempo. Foi um mês de muitos medos. E esse ano, um ano após, eu consegui terminar o meu mestrado, consegui passar no concurso em primeiro lugar e tudo se resolveu. A mesma coisa vai acontecer com você. Agosto do próximo ano, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que você vai estar dando o mesmo testemunho que eu estou dando aqui. Em agosto do próximo ano, você vai relembrar, dia 6, eu estava assistindo a aula de Carlos Eduardo. E ele disse que minha vida ia mudar, e vai, gente. Em agosto do próximo ano, você vai perceber que as coisas estarão bem mais adiantadas. Em agosto do próximo ano, muitos dos seus medos serão apenas lembranças e testemunhos para edificar a vida de outras pessoas. Nós precisamos, gente, passar pelo medo. Nós precisamos passar pela aprovação, porque a aprovação, o medo, ela nos faz ter testemunhos para edificar a vida de outras pessoas, né? Ela nos faz ter testemunho para edificar a vida de outras pessoas. E Deus, ele não te livra da aprovação muitas vezes. Deus não te livra da aprovação, mas ele te livra na provação. Deus não te livra da prova, mas ele te livra na prova. Perceba essa palavra. Agosto do próximo ano, as coisas serão diferentes. Em agosto do próximo ano, no próximo ano, você estará colhendo os frutos que hoje você está plantando, porque você está plantando, certo? Você está plantando. Quem está assistindo a minha aula, gente, está plantando. Quem está estudando, está plantando. Os frutos virão. Você vai entender, certo? Que foi necessário passar por esse processo tão doloroso para que seu testemunho sirva para edificar a vida de outras pessoas. Amém? E com esse pensamento, vamos começar a aula de hoje. Vou projetar um material para você, para a gente arrochar o nó aqui. Vamos lá. Hum. Opa. Pessoal, tá aparecendo aí em branco o slide para vocês, tá? Amém, minha amiga. Vamos lá, meus queridos. Ó, nós vamos começar a aula com um continuando. Continuando. Beleza? Meus queridos, é o seguinte.
Quando nós estávamos fazendo o nosso estudo, nós estudamos as orações subordinadas. Hoje é o dia de a gente entrar aqui, ó, nas orações coordenadas. Lembre-se, porém, de que nós estamos estudando uma coisa chamada de período composto. E o período composto, ele se caracteriza pela presença de dois ou mais verbos, beleza? Dois ou mais verbos. Pode ser, de novo, mulher, a gente já teve, né? Teve aula de hora. Na aula passada eu trabalhei orações reduzidas de gerúndio, de particípio, oração reduzida de infinitivo. Não sei se você assistiu a aula passada, mas não assistiu, dá uma conferida lá. Eu trabalhei orações reduzidas, viu? De infinitivo, de gerúndio, de particípio. Até ensinei vocês a reduzir até as orações substantivas, que eu disse, olha, tira o que e joga o verbo no infinitivo. Não sei se você assistiu a aula passada, mas se não tiver assistido, dê uma olhadinha lá, porque esse conteúdo já foi finalizado. Beleza? Tá lá para vocês. Disponível, tem as anotações e tudo. Show de bola? Então vamos lá, meus queridos. Ó, orações coordenadas. Vocês já sabem e esse conteúdo ele está dentro de período composto. E o período composto é aquele que tem mais de um verbo, dois, três, quatro, cinco. Nas orações coordenadas, há uma pequena diferença. É que essas orações, esses verbos, né, eles não terão dependência um do outro. Nenhum verbo vai ser mais importante que o outro. Nenhum verbo vai mandar mais do que ninguém. Esses verbos, eles terão a mesma função. Mesma função, beleza? Essa é a palavra-chave dentro de orações coordenadas. São verbos que têm a mesma função. Só que as orações coordenadas, meus queridos, elas se dividem em dois grupos, beleza? Ela é bifurcada, digamos assim. Por quê? Porque você pode ter oração coordenada, que vai ser assindética, assindética e sindética. Beleza? Assindética e sindética. Show de bola? Alessia, você assistiu a aula passada, Alessia Jacobi, não me lembro desse nome aqui na aula passada. Você assistiu a aula anterior, minha amiga? Você estava aqui na aula anterior, já assistiu? E aí? Ah, é por isso, né? Então, minha amiga, olha, não pule as aulas, certo? Dê uma olhadinha lá, assista, porque ficou bem direitinho. Inclusive, uma das partes mais chatinhas de se aprender, essa parte de oração reduzida. É a mais, assim, chatinha mesmo de aprender. Você assiste lá, qualquer coisa, se tiver dúvida, é só procurar aí no Instagram, beleza? O professor ajuda você sem nenhum problema. Vamos lá, professor, olha, assindética e sindética. Professor, o que diabo é isso, pelo amor de Deus? Olha, o bizu é você entender o que é que significa isso daqui, olha. Síndeto. O que é que significa síndeto? De onde vem essa palavra? Gente, olha, síndeto é uma palavrinha que vem lá do grego, né? E significa elo, significa conjunção, conjunção. Então, quando eu falo de síndeto, eu estou falando de elo, um elo, né, oracional, uma conjunção. Então, veja só, olha isso aqui, assindética. Gente, o a na língua portuguesa é um prefixo de negação. Por exemplo, uma pessoa que é anormal, significa o quê? Que ela não é normal. Então, o a na língua portuguesa é um prefixo de negação. Se uma coisa ela é assindética, significa o quê? Que ela não tem conjunção, beleza? Se ela é assindética, ela não tem conjunção, né? Quando eu era criança, minha mãe estudava, né? E aí ela não tinha com quem me deixar, eu ia com ela, né? Lá para o colégio Aida Ramalho, assisti a aula aí do professor Pereira. Em Pereira, inclusive, ainda dá aula, eu fui professor do filho dele, viu? Fui professor do filho dele, fui professor do filho de Pereira. Acaba bom, por sinal.
Não tem conjunção. Beleza? Então, a oração coordenada assindética, ela não tem conjunção. Ela não vai ter conjunção. Show de bola, professor. Já a sindética, ela tem sim. Ela tem conjunção. Ela tem conjunção. Professor, beleza. O senhor está falando de orações coordenadas, que são aquelas que não dependem uma da outra, porque elas têm a mesma função. Elas podem ser sindéticas, se elas tiverem conjunção, ou elas podem ser assindéticas, se ela não tiver conjunção. Show de bola? Então vamos lá. Tem como o senhor mostrar isso num exemplo para ver se fica mais fácil para mim? Tem. Vamos lá. Ixi, acabei deixando aqui um. Deixa eu só salvar aqui. Ver se eu tiro esse amarelinho daqui. Pronto. Vamos lá. Professor, esse negócio de sindética, assindética, tem como dar um exemplo? Tem, ó. Imagine esse primeiro caso aqui, ó. Fui, fui à escola, estudei, estudei, fiquei cansado. Show de bola. Fui à escola, estudei, fiquei cansado. Vamos dar uma olhadinha em quantos verbos nós temos aqui. Olha, primeiro, fui à escola, fui, estudei, fiquei cansado. Eu tenho três verbos aí, gente. Se eu tenho três verbos nessa frase, significa, consequentemente, que aí eu tenho um período composto, né? Período já é composto. Só que se ele é um período composto, ele pode ser um período composto por coordenação ou subordinação. Coordenação ou subordinação. Aí vamos lá, professor. Como é que eu vou saber se o período é oração coordenada ou oração subordinada? Você vai fazer um teste comigo. Ó. Você vai ler até a primeira vírgula. Você vai ler até a primeira vírgula. Se você ler até a primeira vírgula e entender, é porque as orações são coordenadas. Se você ler só até a primeira vírgula e entender, fizer sentido, é porque as orações são coordenadas. Se eu chegasse para você e dissesse só assim, olha, fui à escola, você entenderia? Claro, né? Ei, fulano, vem cá, diga aí, fui à escola. Pronto. Então, eu li até a primeira vírgula, eu li a primeira parte da oração, e isso já foi suficiente para que eu conseguisse entender alguma coisa. Show de bola, professor. Ótimo. Então, se eu leio até a primeira parte e eu não preciso das demais orações para entender, significa que essas orações são independentes, elas são coordenadas. Então, aqui eu tenho orações que são o quê? Coordenadas. Show de bola. Só que eu quero saber se ela é coordenada sindética ou assindética. Volte aqui, ó. Para ser sindética, tem que ter conjunção. E se não tiver conjunção, ela vai ser o quê? Assindética. Vamos voltar lá, ó. Depois dessas vírgulas, vocês têm conjunção? Por exemplo, mas, porém, contudo. Não, não tem. Não tem conjunção. Então, ela é o quê? Assindética. Fazendo tudo de novo. Qual foi o passo a passo que eu segui aqui? Eu peguei a frase e, em primeiro lugar, eu vi que eu tinha três verbos aí. Se eu tenho três verbos, significa, consequentemente, que esse período ele é composto. Ótimo. Se ele é composto, eu tenho que relembrar que pode ser composto por subordinação ou ele pode ser composto por coordenação. Show de bola. Qual foi o teste que eu fiz? Eu li até a primeira vírgula. Só que eu li até a primeira vírgula e entendi. Fez sentido. Eu disse, olha, fui à escola. Já foi suficiente para que isso fizesse sentido na minha cabeça. Então, consequentemente, as orações são coordenadas. Mas depois das vírgulas, você não tem conjunção. Por isso que elas são assindéticas. E aí, meus queridos, deu para entender? A primeira frase, o primeiro exemplo, ficou claro? Preciso do retorno de vocês. Como é que tá aí? Sim,
Pronto. Professor, só que o senhor falou também que essas orações elas poderiam ser sindéticas. É, elas podem ser sindéticas. E aí, o que é que acontece? Acontece o seguinte: quando a oração é assindética, ela é só assindética e acabou-se. Né? Ela não tem outras classificações. Você vai dizer, olha, essa oração é coordenada assindética e pronto. É assindética e acabou, não tem mais o que falar. Só que quando ela é sindética, é um pouquinho diferente. Por quê, professor? Porque quando ela é sindética, ela tem divisão. E é, professor, é. Ela pode ser uma sindética aditiva, pode ser aditiva, ela pode ser adversativa, ela pode ser alternativa, ela pode ser explicativa. E ela pode, ih, professor, não vai caber, tem nada, não, a gente coloca aqui do lado. Ela pode também ser conclusiva. E é, professor. Então, ela pode ser sindética aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. É. Professor, como é que a banca vai cobrar isso de mim? As bancas cobram tipo assim, olha, oração coordenada sindética aditiva. Não, a banca não vai fazer isso com você. A banca só vai se preocupar com o sentido. Então, ela não vai dizer oração coordenada assim. Não, ela não vai dizer isso. O que é que ela vai dizer? As orações em destaque têm sentido. Letra A, alternativo. Letra B, conclusivo. Letra C, aditivo. E assim sucessivamente. Ela só vai se preocupar com essa classificação. Professor, tem alguma coisa que possa me ajudar? Olha, se você lembrar alguns conectivos, vai ajudar você. Por exemplo, olha, na aditiva, você tem a conjunção e, você tem a conjunção nem. E cai muito também o mas também. Vixe, professor, mas eu pensei que o mas era adversativo. E ele é. O mas, ele é adversativo se ele estiver sozinho. Se o mas estiver sozinho, ele é adversativo. Mas se ele estiver seguido da palavra também, ele é aditivo. Mas também é aditivo. Então, na adversativa vai cair o quê? Mas, vai cair o porém, vai cair o contudo, vai cair o todavia, vai cair o no entanto, e também o entretanto. Professor, na alternativa, gente, a alternativa é a mais fácil e é por isso que ela não cai em prova, beleza? A alternativa são as famosas duplinhas. Vai cair o quê, professor? As duplinhas, por exemplo, vai cair o ou, isso, ou, vai cair o ora, 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 vai cair o seja, seja, quer, enfim, duplinhas. Professor, e o que é isso? Vamos lá, alternativa. Gente, você está dando duas opções à pessoa, duas alternativas. E esse adversativo, o que é, professor, adversativo? A gente já estudou um pouquinho disso, né, nas aulas de morfologia. O sentido adversativo, gente, é um sentido de oposição. É o sentido oposto, beleza? Vamos ver como é que isso se dá na prática? Vamos lá, professor. Leva a gente aí para os exemplos na hora. Imagine só, esse caso aqui, ó. 2. Fui correr e, sei lá, malhar. Inclusive, a galera diz que não é para chamar de malhar porque é brega, né? Vamos lá. Fui correr e malhar. Meus queridos, olha, eu tenho mais de um verbo aí, olha. Fui correr e malhar. Esse período, ele é composto. Eu quero saber se ele é composto por coordenação ou se ele é composto por subordinação. Treinar é mais atual, né, Fernanda? Pois é. Veja, professor, mas nesse caso não tem vírgula.
O que é que eu faço? Você lê só a primeira parte. Olha, lê a primeira parte, fui correr. Se eu ler só até fui correr, você entende o que eu falei? É, entendo, professor. Se eu ler só até fui correr, eu consigo entender, show de bola. Então, essas orações aqui, elas são orações, o quê? Coordenadas, porque você lê só até a primeira parte e já entendeu. Mas ela é sindética ou assindética? Gente, olha, eu tenho uma conjunção aqui, ó. Eu tenho uma conjunção aqui. Se tem conjunção, então essa oração é o quê? Sindética. Mas qual é o sentido que dá aqui, gente? Olha, fui correr e malhar. Gente, você foi fazer duas coisas, né? É, aí é uma boa explicação, viu? Então você foi correr e malhar, você vai fazer duas coisas, é uma soma de tarefas. Então aqui ela é aditiva. Deixa eu contar um segredo para vocês. A banca pouco se importa com essa oração coordenada sindética. Ela nem vai falar disso, gente. A banca nem vai mencionar isso, oração coordenada sindética. Não, ela só vai se preocupar com esse aditiva. Ela só quer saber se você tem a capacidade de reconhecer que o sentido aí é aditivo. É só isso. Ó. Olha o terceiro caso. Dá uma olhadinha aqui no terceiro caso. Ó. 3. Vamos lá. Imagine só. Eu corri. Eu corri. Porém, não fiquei cansado. Ou mentira. Pronto. Eu corri, porém não fiquei cansado. Gente, olha, você sabe que as orações são coordenadas? Por quê? Porque se eu lesse só até a primeira parte, olha, eu corri. Pronto. Você entendeu o que eu fiz? Eu corri. Né? Então, professor, ela é coordenada? É. E ela é sindética, porque tem a conjunção. É. Qual é o porém? Se encaixar onde? Gente, o porém é adversativo, sempre. Sem exceção, o porém é adversativo. E você entende aqui também o sentido de oposição, olha, porque eu corri, porém não fiquei cansado. Quando uma pessoa corre, o que é que a gente espera? Que ela canse. Né? Correr cansa. Só que aqui está acontecendo o oposto. Então, isso é adversativo, beleza? Aqui nós temos uma adversativa. Professor, deu outro exemplo? Com certeza. Claro. Imagine só isso daqui. Exatamente, Nara, né? Hoje eu tive um dia, digamos assim, um pouco mais turbulento, estressante, estava com problemas na internet, a internet ruim e tal, e aquela coisa. E aí, quando foi 4 horas da tarde, meu amigo, fui fazer aquela corridinha, 5 quilômetros, muda o dia todinho, né? É menos de 30 minutos e ali você muda o seu dia todinho, é muito bom, né? Corrida é maravilhoso. Olha essa frase aqui, gente, ó. Ora estuda, ora estuda, ora dorme. Equilíbrio é tudo, né, gente? É igual aquele mesmo, à noite de um jeito e de dia de outro. Vamos lá. Ora estuda, ora dorme. Gente, olha, caiu duplinha, ora, quer, ou caiu duplinha é o quê? Alternativa. Só que convenhamos, meus queridos, a banca não vai cobrar alternativa para você. Não cobra. E é, professor, não cobra, não cobra. Porque ela sabe que se cobrar, você acerta, né? Se a banca cobrar, quer, você vai acertar. E tudo que a banca não quer é que você acerte. Então, ela não vai colocar exemplos como esse número 4 aí. Professor, tem mais exemplos? Com certeza, meus queridos. Nem se preocupe, nem esquente, fique peixe. Olha esse daqui, ó. Sim, olha esse daqui. João revisa, João revisa muito.
Portanto, irá passar. Ó, João revisa muito, portanto, irá passar. Meus queridos, vejam só. Quando eu olho para João e digo assim, rapaz, João revisa muito, portanto, irá passar. Veja que a conjunção que eu utilizei aí é o portanto. Eu gosto muito de fazer uma analogia com a redação. Se você tem o hábito de fazer redação ou já fez redação em algum concurso no Enem, provavelmente no último parágrafo da sua redação, né, lá no final, no último parágrafo, você utilizou um portanto. Né? Portanto, cabe ao governo federal, por meio de políticas públicas, investir no financiamento, enfim. Né? Então, você usa o portanto no último parágrafo da redação. Por quê? Porque ali é o momento de concluir o seu texto. O último parágrafo é um parágrafo de conclusão. E o portanto, ele é um conectivo conclusivo. Né? Olha, portanto, logo, né? Dessa forma, né? Por conseguinte, então são conjunções que servem para concluir o seu texto. Certo? Então, portanto, ele é conclusivo. E outra coisa, gente, se você anotar isso, vai facilitar muito sua vida. A conclusão é fruto de uma observação. A conclusão é fruto de uma observação, trazendo para o mundo acadêmico. Quando você está na faculdade, você não tem um TCC para apresentar? Pois é. Quando você vai apresentar o TCC, há uma banca diante de você. E chega um certo momento que você vai falar, vai falar, vai falar, e eles estão ali, olha, observando você. Por quê? Porque quando eles terminarem de observar, eles vão chegar a uma conclusão, se você foi aprovado ou não. Então, a conclusão, ela é fruto de uma observação. Você observa para depois concluir. Aplique isso a essa frase, olha, João revisa muito, portanto, irá passar. Gente, eu comecei a olhar para João, e percebi que todo dia João revisa. Eu olho na segunda, rapaz, olha ali João revisando. Olho na terça, rapaz, lá vai João revisando de novo. Na quarta, João está revisando. Então, eu estou observando João revisar. Pelo fato de eu observar João revisar, eu faço o quê? Concluo que ele irá passar. Beleza? Então, essa aqui ela é conclusiva. Certo? Conclusiva. Professor, dei mais um exemplo, com certeza, nem se preocupe. Gosto muito desse caso aqui, olha. Estude, porque a vida não é um morango. Pronto. Estude, porque a vida não é um morango. Meus queridos, é o exemplo mais tranquilo para você entender. Eu gosto muito de levar esses casos aqui para a nossa vida cotidiana em relação às crianças. É, professor, em relação às crianças? É em relação às crianças. Por quê? Veja só, quando você tem essa frase, estude porque a vida não é um morango, ela começa com uma ordem. Olha, estude. Se você levar isso para a sua vida cotidiana, em relação às crianças, você vai perceber que quando você dá uma ordem para uma criança, é muito comum ela olhar para você e perguntar por quê? Né? Aí é que a raiva aumenta, né? Menino, não mexa nisso daí não. Aí ele olha e diz, por quê? Né? Joãozinho, não suba essa escada. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque a criança, ela não se satisfaz com a ordem. A criança, ela quer saber a explicação, ela quer saber o porquê. Então, se você levar isso para a frase, vai ajudar muito. Por quê? Porque depois da ordem vem a explicação. Depois da ordem vem a explicação. Quando você dá uma ordem para a criança, ela quer que você explique, que você fundamente sua ordem.
Não é só chegar para você e dizer assim: ei, fulaninho, não ande descalço. Ela vai olhar e vai dizer: por que, mamãe? Ela quer que você explique por que não pode andar descalço. Então, isso também é eficaz na gramática. Gente, depois da ordem vem a explicação. Olha aqui, ó. Estude, eu estou dando uma ordem para você, ó. Estou dando uma ordem. Estude. Depois da ordem vem o que? A explicação. Então, depois da ordem veio a explicação. Show de bola, né? E aí nós pegamos todos os sentidos das orações coordenadas. Meus queridos, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? É difícil? É um bicho de sete cabeças? E aí? Me ajude a te ajudar. Bom, paz, né? Pronto, eu vou salvar as anotações de vocês, beleza? Salvei as anotações de vocês e vou trazer vocês para cá. Pronto, gente, né? Chegamos ao novo conteúdo. É só a finalização da aula anterior, terminamos a aula anterior e aí, de fato, nós vamos começar o conteúdo de hoje, né? E aí, talvez em algum momento você já tenha ficado igual a essa menininha. Meu Deus, é a vírgula, né? Com medo de usar vírgula. Né? Tem gente que eu lembro de uma menina, nunca esqueço isso, nunca esqueço. Ela chegou para mim, foi no Conselho Moçorense, no turma presencial. Ela chegou e disse: professor, as aulas de português não estão me fazendo bem. E aí me deu logo um susto, né? Porque eu disse: meu Deus, será que ela não está gostando? Será que eu estou ensinando de modo difícil e tal? Ela disse: por quê? Professor, porque até sonhando eu estou ficando perturbada. Ontem de noite, por exemplo, eu sonhei eu correndo e uma vírgula atrás de mim. Eu disse, como é? Era, professor, era uma vírgula bem grande, tamanho de uma pessoa. Ela tinha duas pernas e dois braços. Uma vírgula corria atrás de mim. Eu disse, misericórdia, mulher. Repreende em nome de Jesus. Diz ela que sonhou com essa vírgula correndo atrás dela. E aí, gente, muitas vezes, vírgula e crase são dois assuntos que eu tenho dificuldade de explicar. Não porque o conteúdo seja difícil, não é. É porque vocês já chegam a essa aula com a falsa concepção acerca do que seja vírgula, né, e a pontuação em geral, e a respeito também do que seja crase. Muita gente chega para mim e diz assim, não, olha, é vírgula, graças a Deus eu manjo, eu uso direitinho, não erro. Aí é só esperar, a pessoa diz, porque, olha, eu sinto quando é para colocar a vírgula, sente o quê? O que é que você sente? Não, professor, é porque eu vou falando, e aí quando dá aquela vontade de respirar, eu coloco a vírgula. Pelo amor de Deus, é que vírgula é uma pausa para respirar, meu querido. Se você aprendeu assim, né, eu até entendo, porque muitas vezes nós somos ensinados assim, mas deixe isso de mão. Primeira coisa que você vai fazer na aula de hoje, pontuação, sobretudo vírgula, não tem nada, absolutamente nada a ver com pausa para respirar. Vírgula não está relacionado a pausa para respirar. Não é não. Quem tem asma, quem tem cartucho, como eu, que a respiração é mais ofegante, é uma palavra e uma vírgula, né? Então vamos lá, professor. Se vírgula não tem nada a ver, se pontuação, vou até colocar aqui, ó. Vamos lá. Se pontuação não tem nada a ver com pausa para respirar, então tem a ver com o que, professor? O que é que está relacionado ao processo de pontuação? Essa palavrinha aqui, ó, que você vai ter que guardar no seu coração. A pontuação, gente, ela está totalmente relacionada com uma coisa que nós chamamos de ordem, ordem direta da língua portuguesa. Posso chamar de ordem direta ou eu posso também chamar de ordem canônica. Tanto faz. Pode ser ordem direta ou ordem canônica, tanto faz. E o que é isso, professor? Gente, a ordem direta é aquele modo de organização da frase que você usa, né, para mostrar a uma criança como ler. É aquela ordem, aquela sequência que você mostra quando uma criança está aprendendo a ler. Você diz: vovô viu o ovo, né? Não tinha antigamente na cartilha? Vovó viu a uva, né? Pois é. Então vamos lá. É quando você tem aquela organização assim, ó. Primeiro vem o sujeito, aí depois do sujeito aparece o verbo,
Aí depois do verbo aparece o complemento desse verbo, né? Complemento. E depois do complemento, isso, canônica, viu? Com acento. Complemento. E depois do complemento aparece o advérbio. Alguns chamam de adjunto adverbial, dá no mesmo, beleza? Então vamos lá, meus queridos, ó. Aqui em cima, eu já queria que vocês fizessem uma dinâmica. Em cima do advérbio, você vai desenhar uma casinha. Uma casa, professor? É, já já você entende por quê. Beleza? Vamos lá. Desenhe uma casinha em cima do advérbio. A minha ficou meio fora desse quadro, mas dá certo. Pronto. Isso aqui é uma casa, né, professor? É, tá aqui a telha. Pronto. Uma casinha em cima do advérbio. Já já você vai entender por quê. Professor, quer dizer que a ordem direta ou ordem canônica é isso daí? Sujeito, verbo, complemento e advérbio? É. Forme uma frase aí, professor, na ordem direta. Na hora. Vamos lá. Imagine só o seguinte caso, ó. Hum, os alunos, os alunos revisaram, revisaram o conteúdo, o conteúdo hoje à noite. Pronto. Professor, essa frase está na ordem direta? Tá, ó, porque você tem um sujeito, os alunos. Depois do sujeito vem o verbo, revisar. Gente, quem revisa, revisa algo, revisa alguma coisa. Revisaram o quê? O conteúdo. É o complemento do verbo, né? Se vocês já estudaram aula de verbo, isso aí é uma coisa que a gente chama de objeto direto, que é um tipo de complemento verbal destituído de preposição. Aí veja, hoje à noite, dá noção de quê? De tempo, né? Então é um termo adverbial, uma locução adverbial. Show de bola, professor. Eu entendi o que é a ordem direta da língua portuguesa. Mas o que é que isso tem a ver com pontuação? Absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque quando você tem uma frase na ordem direta, quando você tem uma frase na ordem direta, só existe um único lugar onde você pode colocar uma vírgula. Onde é, professor? Um único lugar onde eu posso colocar uma vírgula na ordem direta, onde é? É aqui, gente, ó. É antes do advérbio. É o único, o absoluto, único lugar onde eu posso colocar uma vírgula na ordem direta. É antes do advérbio. Mas veja que eu estou dizendo posso colocar e não devo colocar. Por quê? Porque essa vírgula, gente, ela é o quê? Ela é facultativa. Ela é opcional. Você usa se quiser. Então, quando uma frase estiver organizada assim, olha, sujeito, verbo, complemento e advérbio, ou seja, quando uma frase estiver na ordem direta, o único lugar onde você tem a possibilidade de colocar uma vírgula é antes do advérbio. Automaticamente, gente, quando eu estou dizendo isso, o único lugar significa que é proibido, é impossível, diante da gramática, você isolar o sujeito do verbo com vírgula. Eu não posso colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Eu não poderia, por exemplo, os alunos, vírgula, revisaram o conteúdo hoje à noite. Não. É impossível colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento. Os alunos revisaram, vírgula, o conteúdo hoje à noite. Não pode, certo? Quando a frase está na ordem direta, você só tem possibilidade de colocar uma vírgula antes do advérbio. Show de bola, professor. Na paz de Deus. Ótimo. Aí vamos lá, meus queridos. Ó. Agora, por que que o professor colocou essa casinha em cima do advérbio para facilitar? Porque se você achar difícil, né, entender isso aqui, que quando a frase está na ordem direta, é melhor você pegar pelo bizu da casinha. Qual é o bizu da casinha? Você vai dizer o seguinte, olha, se o advérbio tiver na sua casinha, eu posso ou não colocar a vírgula. Se o advérbio estiver na sua casinha, eu posso ou não utilizar a vírgula. E onde é a casinha do advérbio? Gente, é no final da frase. Se o advérbio estiver na casinha dele, ou seja, se o advérbio estiver no final, eu posso colocar uma vírgula antes dele.
Só que essa vírgula vai ser opcional. Show de bola, professor. Peguei o bizu da casinha. A casinha é no final. Se o advérbio estiver lá, é facultativo usar a vírgula. Perfeito. Agora, professor, se a gente levar isso para o nosso dia a dia, é o seguinte: nem sempre a gente está em casa, né? Pois é. Nem sempre a gente está em casa. Às vezes nós saímos de casa. Pois é, professor. Às vezes a gente sai de casa. E o advérbio, professor? Gente, o advérbio segue a mesma lógica. Nem sempre o advérbio vai estar no final. Nem sempre o advérbio vai estar na sua casinha. E se o advérbio, professor, não estiver na sua casinha, a gente vai dizer que ele está o quê? Que ele está deslocado. E essa parada é interessante. Vamos lá. Você pode ter a possibilidade de achar, vou botar mais em cima que fica melhor. Opa. Você pode ter a possibilidade de achar um advérbio deslocado. Professor, e quando é que um advérbio vai estar deslocado? É só ele não estar na casinha dele. Por exemplo, se o advérbio estiver no começo da frase, ele está na sua casinha? Tá, não. Então, ele está deslocado. Se o advérbio estiver no meio da frase, ele está na sua casinha? Não. Então, ele está deslocado. Show de bola na santa paz de Cristo. Então, vamos lá, professor. Dá uma olhadinha aqui. E quando o advérbio está deslocado, professor, muda alguma coisa? Muda, porque você vai ter uma regra diferente para a pontuação. Qual é, professor, essa regra diferente? É o seguinte: você vai ter que contar quantas palavras esse advérbio tem. Como assim, professor? Por quê? Porque se esse advérbio tiver até, até duas palavras, a regra vai ser uma. Mas se esse advérbio tiver a partir de três palavras, a regra vai ser outra. E é, professor? É. Vamos lá. Se o advérbio tiver até duas palavras, professor, a vírgula vai ser o quê? Facultativa. A vírgula vai ser opcional. Você usa se quiser. Mas se o advérbio, professor, tiver a partir de três palavras, aí a vírgula é o quê? Obrigatória. Professor, não entendi nada. Claro, eu não mostrei o exemplo ainda. Vamos pegar aquela mesma frase, ó, que eu coloquei para vocês lá no slide anterior. Aquela mesma frase. Deixa eu só olhar aqui que eu nem lembro como é. Os alunos revisaram o conteúdo hoje à noite. Vamos lá. Imagina essa frase aqui, olha. Hoje à noite, os alunos revisaram o conteúdo. Vamos lá. Primeira pergunta que a gente faz: essa frase está na ordem direta da língua portuguesa? Está sujeito, verbo, complemento e advérbio? Não. Ela não está na ordem direta. Por que, professor, não está na ordem direta? A gente veja só, olha. Hoje à noite. Isso aqui é o nosso amigo que a gente chamou de advérbio. Ei, fazer uma pergunta para você. O advérbio tá na sua casinha aí, tá? Ele tá na casinha dele? Não. Onde é a casinha do advérbio? Volta aqui, gente, ó. A casinha do advérbio é no final da frase. É no final, né, professor? É no final. Show de bola, professor. A casinha do advérbio é no final da frase. Ótimo, professor. Show de bola. Então, aqui significa, então, que se ele não está na sua casinha, professor, ele está deslocado, tá? Ele está deslocado. Esse advérbio está deslocado. Show de bola, professor. O que é que a gente tem que fazer agora? Contar quantas palavras ele tem. Quantas palavras tem nesse advérbio? Olha, hoje, a noite. Tem três palavras, professor. Opa, a partir de três palavras, a vírgula é o quê? Obrigatória, ou seja, eu tenho que utilizar essa vírgula aqui, gente. E essa vírgula aqui, ela é o quê? Essa vírgula aqui, ela é
obrigatória. Se eu tirar essa vírgula, a frase vai ficar errada. Agora, se a frase fosse assim, olha, à noite, os alunos revisaram o conteúdo. À noite. Aí, ó. À noite são duas palavrinhas. Então, se fosse até duas palavras, a vírgula era opcional. Se fosse só à noite, eu poderia colocar vírgula ou não. Meus queridos, o primeiro exemplo deu para entender? E aí, preciso do retorno de vocês. Como é que tá aí? Ok? Sim. Show de bola, né? Bem tranquilo. O professor tem como mostrar mais exemplo? Com certeza. Vamos lá. Dê uma olhadinha nesse outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui é bem tranquilo. João, vou botar dois, certo? João, com raiva, foi embora. João, com raiva, foi embora. E aqui, ó, o próximo exemplo é João, com, com muita raiva, foi embora. Vamos lá. Meus queridos, é o seguinte, olha, João com raiva foi embora e João com muita raiva foi embora. Essa frase, ela tem uma característica em comum, essas frases, na verdade, elas não estão na ordem direta. Por quê? Olha, porque com raiva é um modo como João foi embora. E tudo que é modo a gente chama de advérbio. Isso aqui é um termo adverbial, né? E aqui, ó, João com muita raiva foi embora. Então, esse aqui é o advérbio. Ótimo. Tranquilo. Professor, o lugar do advérbio, a casinha do advérbio, não é no meio da frase, não. É não. Não é no meio da frase. O lugarzinho do advérbio, a casinha dele, deveria estar aqui, ó, no finalzinho. Então, esse advérbio está o quê? Deslocado. Quando o advérbio está deslocado, o que é que eu tenho que fazer com ele? Contar quantas palavras ele tem. Vamos lá, ó. João com raiva. Opa, professor, o senhor falou que se tivesse até duas palavras, a vírgula seria facultativa, né? Posso usar ou não? É. O que aconteceu aí? O advérbio tem duas palavras. Ótimo, show de bola. Então eu posso deixar sem a vírgula ou com as vírgulas. Então, professor, se eu deixar a frase desse jeito, tá certa? Tá, é opcional. Você usa vírgula se quiser. Agora, vamos supor, é opcional, né? É. Posso deixar do jeito que tá? Posso. Posso usar a vírgula? Pode usar a vírgula, é a gosto do freguês. Só que aqui, se você quiser usar a vírgula, tem que ser uma antes e uma depois. Né? Eu não posso colocar só uma vírgula, não, porque está no meio, eu tenho que isolar o advérbio. Então, eu posso deixar ou com tudo ou sem nada, né, professor? Ou tudo ou nada. Ou eu deixo com as duas vírgulas, ou eu deixo sem nada. É. Ou com tudo ou sem nada. Então, professor, olha, se eu quiser deixar essas duas vírgulas aí, pode. Mas se eu quiser tirar, pode tirar, porque só tem até duas palavras. Então, pode ficar com vírgulas ou sem vírgula. Agora, no segundo caso, olha, João com muita raiva. Gente, aqui eu tenho três palavras, então aqui eu sou obrigado a deixar com as duas vírgulas. Elas são o quê? Obrigatórias. Se eu tirar essas vírgulas, a frase fica errada. Na de cima, não. Se eu tirar as vírgulas, a frase fica certa porque é opcional. Mas na de baixo, se eu tirar as vírgulas, a frase fica errada, porque aí eu já tenho três palavras. E aí, meu querido, deu para entender? Se você, é como eu estou dizendo, se você quiser utilizar, é facultativo, professor, mas eu quero utilizar. Se você quiser utilizar, aí tem que ser as duas vírgulas.
Beleza? Agora, professor, se eu quiser deixar no primeiro caso sem as vírgulas, eu posso? Pode. Eu poderia dizer, João com raiva foi embora, sem vírgula. Por quê? Porque eu só tenho duas palavras, as vírgulas são opcionais. Então, você pode deixar sem as vírgulas ou com as vírgulas. Já no exemplo abaixo, não, Jefferson. No exemplo abaixo, eu sou obrigado a usar as duas vírgulas. Tem que ser uma antes e uma depois, porque tem três palavras. E aí? Deu para entender ou tá confuso? Me ajuda a te ajudar. E aí, galera, deu para entender? Posso passar para a próxima regra? Tá ok, né? Pronto, tá certo. Então vamos lá. Professor, isso que o senhor acabou de ensinar, assim, da ordem direta, é importante? Gente, isso aqui é a regra geral de uso da vírgula. Não é importante normal, não. É muito importante. Cai na sua prova. Olhe, Lucas, Lucas Vinícius, você que eu sei que vai enfrentar a Sebrasp, né? Olha, isso aqui é muito importante na Sebrasp, viu? É bem cobrado essa coisa do advérbio, deslocar, então muito importante. Show de bola? Vamos lá, professor. Só que essa daí é a regra geral de uso da vírgula. É. Só que existem as regras que são específicas. Exatamente. Existem as regras que são específicas. E sabe o que é que pode acontecer com você, caso a sua banca seja, sobretudo, IDECAM, IDIB, Instituto OCP, certo? IBFC, se a sua banca for uma dessas daí, é muito comum essas bancas olharem para você e dizer assim, olha, assinalem é, assinale a alternativa em que as vírgulas servem para separar termos da mesma função. É muito comum isso, né? Assinale a alternativa em que as vírgulas servem para separar termos da mesma função. E aí, galera, geral fica perdido, porque isso, meu Deus, o que é? Como assim? Termos da mesma função? Como é que eu vou saber que os termos têm a mesma função? Bem simples, gente, ó. Então vamos lá, fique atento. Se a banca chegar para você e disser assim, vírgula para separar termos, termos, já já tem questão, viu? De mesma função. Vírgula para separar termos de mesma função. O que é que você vai fazer, gente? Se a banca pedir isso, você só vai pensar em dois casos. Você só pode procurar duas coisas, certo? Você vai procurar duas coisas. Quais são, professor, as coisas que eu devo procurar? Se a banca pedir uma vírgula que serve para separar termos da mesma função, né? Cai muito, né, Lucas? Então, se a banca pedir vírgulas para separar termos da mesma função, você vai procurar, em primeiro lugar, enumerações. O que é enumeração? Gente, é aquelas listinhas, né? Olha, comprei feijão, banana, maçã, listinha, aquela listinha que você enumera. Ou você vai procurar oração coordenada, que foi aquilo que a gente acabou de estudar. Coordenada. Por quê, professor? Lembra da característica da oração coordenada? Qual era a característica dela? As orações coordenadas têm a mesma função, né? Então vamos lá, olha. Se cair enumeração, se cair oração coordenada, vai ter vírgula. E a banca vai perguntar por que é que aquela vírgula está ali. Para que é? Separar termos de mesma função. Professor, dê um exemplo na hora. Ó. Primeiro exemplo. Vou pegar uma caneta vermelha que fica melhor. Vi Maria, João, Carlos, encerrar, José. Veja só. Vi Maria, João, Carlos, José. Veja, poderia colocar aí José, não teria nenhum problema, viu? Então vamos lá, professor. Olha, o que foi que aconteceu aqui? Você enumerou as pessoas que você viu. Ó, é como se você tivesse feito uma listinha. Olha, vi Maria, João,
Carlos, José, você enumerou. O problema é que a banca vai chegar para você e vai dizer assim: ei, bonitinho das tapioca, por que é que você utilizou essas vírgulas aqui, hein? Por que é que você utilizou essas vírgulas na enumeração? Você não pode dizer, ah, porque é enumeração, não. A banca, não, eu sei. Por que é que você utilizou a vírgula na enumeração? A resposta é separar termos de mesma função. Separar termos de mesma função. Professor, e na oração coordenada, a mesma coisa, gente. A mesma coisa, ó. Eu estudei, mas, mas não aprendi. Eu estudei, mas não aprendi. Pronto, essas orações são coordenadas, leia só até a primeira vírgula. Eu estudei, você entenderia? Sim, então as orações são coordenadas. Show de bola. A banca vai chegar para você e vai dizer assim: é amostradinho. Por que você colocou a vírgula aí nas orações coordenadas, hein, bonitinho? Ei, amostradinho, por que você colocou uma vírgula na oração coordenada? Você vai dizer: opa, não é uma oração coordenada? É. Então a vírgula serve para separar termos da mesma função. Pessoal, preste atenção nessa regra. É quase certeza na sua prova. É campeã aí em cobrança nas provas. Se a banca chegar para você e perguntar, assinale a alternativa em que as vírgulas servem para separar os termos de mesma função. Procure enumeração. Procure oração coordenada. Só pode ser um dos dois. Show de bola? Só que às vezes, né? Só que às vezes a banca gosta de enfeitar. Muitas vezes, em vez de dizer separar termos da mesma função, ela vai dizer assim, olha, separar termos do mesmo estatuto sintático. É a mesma coisa, né? Ela pode dizer assim, olha, separar termos do mesmo estatuto sintático. Show de bola, professor. Ou ela pode dizer também separar termos coordenados. Pode ser, olha, separar termos da mesma função, separar termos do mesmo estatuto sintático, ou ainda pode dizer termos coordenados. Professor, qual é a diferença? Nenhuma, é igual a diferença entre sovaco e axila, dá no mesmo, beleza? São só enfeites retóricos que as bancas usam para complicar sua cabeça. Então, vamos lá, separar termos da mesma função, termos do mesmo estatuto sintático ou termos coordenados. Né? Uma vez eu vi também elementos idênticos, separar elementos idênticos, ou seja, a mesma coisa. Meus queridos, deu para entender essa regra? E aí, tá claro? Ficou tranquilo? Deu beleza para entender? Preciso do retorno de vocês. A gente pode passar a próxima regra? Tá tudo em paz aí? Beleza? Lara Xavier. Lara, eu quero ver você nas carreiras policiais. Se for quem eu estou pensando. Se for quem eu estou pensando. Eu já passei o bizu para você, né? Você tem perfil. Quero ver você lá. Eu acho que seria uma boa, viu? Faz seu tipo, pode ter certeza. Vamos lá, professor. Aí vamos lá. O senhor está mostrando aí que as orações coordenadas têm vírgula, né? Sério, às vezes penso que não fui alfabetizado. Eu tinha essa mesma sensação, cara. Tinha essa mesma sensação, né? É porque muitas coisas que a gente vê aqui realmente a gente não vê na escola, cara. Não dá tempo. O professor que, do ensino médio, coitado, é mil conteúdo e pouco tempo. E ali passa por cima mesmo para cumprir o conteúdo, né? Não dá tempo ver assim tão detalhado. E além disso, você tem que lidar com uma sala com 45 alunos, sendo que 35 vão só para zoar, os outros vão para namorar e, enfim, é difícil, né? Complicado. O professor é bicho que sofre mais que sovaco e aleijado, que a muleta passa o dia machucando. É rojão, viu? É complicado. O professor sofre, meu amigo. É o diabo amassando o pão e nós comendo. Vamos lá, meus queridos. Ó, professor, o senhor está dizendo aí que as orações coordenadas têm vírgula. Tem alguma exceção? Tem. Tem uma exceção. É quando cai a oração coordenada com a conjunção e. Como assim, professor? Com a conjunção e? É a conjunção e. Gente, essa conjunção, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Você nem sempre vai poder utilizar uma vírgula antes do e, não. Eu só posso usar uma vírgula assim, olha, antes do e? A resposta é depende. Depende. Por quê? Você só pode utilizar vírgula antes do e em dois casos.
E é, professor, é restrito assim? É restrito assim. Só há dois casos em que você pode utilizar essas benditas vírgulas, beleza? Quais são, professor? É quando você tem o e e ele tem sentido de mas, beleza? Quando o e tem sentido de mas. Ou quando você tem um e ele vai conectar sujeitos diferentes. Sujeitos diferentes, beleza? E é, professor, são os dois casos em que eu posso utilizar uma vírgula antes do e. É, são os dois casos. E aí, professor, como é que vai ser isso? Olha, se o e tiver sentido demais, é obrigatório você utilizar a vírgula. Obrigatório. Atenção, galerinha, que vai fazer o concurso para professor do estado do Rio Grande do Norte, né? Que inclusive o edital, não sei por que está demorando tanto. Disseram que ia sair no final desse mês. Rapaz, foi o concurso mais enrolado que eu vi na minha vida. Porque ano passado, quando foi fevereiro do ano passado, o pessoal, eita, em março vai sair o edital do concurso do estado. Meu amigo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, eu estudei igual um louco para o mês de março, chegou dezembro e não saiu. Aí agora, não, vai sair agora, antes de agosto tá saindo, dedo nas ventas mais uma vez. A Compev tem alguma particularidade, alguma regra de pontuação, tipo só elas fazem? Não, a Compev não, mas a Funcern tem, né? A Funcern tem uma particularidade. Por exemplo, esse daí, dos sujeitos diferentes, a Funcern considera obrigatória e todas as outras bancas consideram como facultativo, beleza? Como facultativo. Isso aqui é facultativo, opcional. Eu uso se quiser. Pois é, rapaz, é xarope, viu? Isso mata aí o concurseiro, até a ansiedade, o caba doido que sai logo, enfim. Professor, vamos lá. O senhor está mostrando que eu posso utilizar a vírgula antes do e em dois casos. Se ele tiver sentido de mais ou se ele estiver conectando sujeito diferente. É. Tem como o senhor mostrar isso em exemplo? Tem. Agora só adianto, ó. Se ele tiver sentido de mais, a vírgula antes dele é obrigatória. Mas se ele conectar sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa. Aí eu vou abrir um parênteses para duas bancas. Gente, banca Funcerne e banca IDECAN tem considerado os dois casos como obrigatórios, tanto o primeiro quanto o segundo. Professor, existe embasamento gramatical para isso? Não, os gramáticos consideram como facultativo, né? Por que que as bancas fazem isso? Porque não há uma lei ainda que fundamente os concursos públicos. Então, enquanto a gente não tiver uma lei que verse sobre os concursos públicos, as bancas vão continuar fazendo o que elas bem quiserem, né? Então, elas vão fazer o que quiserem, prejudicar alunos. A banca IDECAN, ela é campeã em prejudicar. E eu falo isso sem nenhum medo, né? Às vezes, professor, você não tem medo não de denunciar você? Rapaz, eu vou ter medo disso, né? A banca IDECAN, ela é campeã em prejudicar alunos. Campeã. Né? Gosta de prejudicar os alunos, é arbitrária, sobretudo quando parte para recurso. Quando parte para parte do recurso, você pode fazer o melhor recurso do mundo. Muitas vezes eles nem leem, gente. Eles nem leem o recurso que você faz. Então, cuidado com essas duas bancas. Compev, banca Funcern, na verdade, e banca IDECAN. Elas consideram os dois casos como obrigatórios, beleza? Eu só dei um exemplo aí, na hora. Eu chego para você, digo assim, Carlos, Carlos, FGV também é muito ruim de recurso. Me viu, Carlos me viu e, sei lá, não falou comigo. Jamais faria uma coisa dessa, viu? Quando eu vejo meus alunos e eu conheço, eu falo na hora. Bora, fulano, tá estudando? Vamos lá. Carlos me viu e não falou comigo. Meus queridos, ó, esse E aqui, ó, esse E, dê uma olhadinha nele. Carlos me viu e não falou comigo. É como se fosse assim, olha, Carlos me viu, mas não falou comigo. É, professor, consigo trocar por mas. Se eu consigo trocar esse cara por mas, ele é o quê? Adversativo.
beleza? E você tem que utilizar uma vírgula antes dele de modo obrigatório. Essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Se você tirar, a frase fica errada. Então, professor, olha, Carlos me viu e não falou comigo, é como se fosse Carlos me viu, mas não falou comigo. Consegui trocar por mas, foi. Então, a vírgula aí é obrigatória? É. Se tu tirar essa vírgula da frase, ela vai ficar errada. E é, professor, é. Aí, professor, o senhor também falou que se tiver sujeitos diferentes, eu posso usar vírgula, né? Só que ela vai ser facultativa. É, como é isso do sujeito diferente? Dê uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Ó, João é calmo e Maria é bruta. Graças a Deus os casais são assim, né? Deus une os opostos, ao que parece. E isso é bom, né? Tem que ter o equilíbrio, né? No meu caso no nosso caso assim, no meu relacionamento é assim, um calmo, eu acho que dá para vocês perceberem quem é o calmo, né, da relação, esse que vos fala. A outra já é mais, se vacilar, é bruta, viu? É bruta. Mas tá bom, Deus une os opostos, né? A bichinha é ótima. Porque a mulher é brutinha, mas aí a gente vai levando com paciência, né? Também tem às vezes picos de brutalidade, por mais que sejam raros, mas acontece aqui e acolá, né? É assim, né? Fernanda, tu é a calma ou é a bruta? Vamos lá, meus queridos. João é calmo e Maria é bruta. Não é calma, né? As mulheres geralmente ficam no segundo grupo. O calmo geralmente é assim, né? Então vamos lá. João é brincando, viu, meninas? João é calmo e Maria é bruta. Gente, olha só. Eu tenho aqui o I. Tá aqui, ó. O I. Show de bola. Na paz de Cristo. Pronto. Veja que esse ele está conectando, gente, dois sujeitos diferentes, não tá? Tá. Dois sujeitos diferentes. Quem é o primeiro sujeito? Quem é que é calmo? João, tá aqui o primeiro sujeito. Quem é que é bruta? Maria. Então, olha, são dois sujeitos diferentes. Ótimo, show de bola. O E está conectando dois sujeitos diferentes. Quando o E está unindo dois sujeitos diferentes, gente, eu posso colocar uma vírgula antes dele aqui? Posso. Posso colocar uma vírgula antes dele. Só que essa vírgula ela é facultativa, ou seja, gente, eu uso se eu quiser. Se eu quiser utilizar essa vírgula, eu uso. Professor, e se eu não quiser, apaga, rapaz. E o que é que tem? Não tem besteira, não tem estresse, não tem problema. Pessoal, vocês conseguiram entender isso? Vocês conseguiram pegar o bizu? E aí? Deu para pegar? Então aí não entra. Não, não entra, beleza? Não entra. Sim, na tranquilidade de Deus. Show de bola. Pessoal, eu não sei, né? Porque nessa turma, como há muitos alunos de concursos diferentes, eu não sei se o seu concurso tem redação. Mas se o seu concurso tem redação, vocês têm que prestar atenção nessa regra. É a próxima regra, gente. Olha, o que há de gente eliminada em redação? Deixa eu dar um conselho para vocês. Eu sei que não tem nada a ver com o conteúdo da aula, mas enquanto eu estou me lembrando, deixa eu passar esse bisu para vocês. Ó, ontem saiu o resultado do concurso da Polícia Penal do Ceará. E muita gente foi eliminada na redação. Muita gente, muita gente, muita gente. Se você vai fazer redação, preste atenção numa coisa. O que é que aconteceu na Polícia Penal do Ceará? A banca IDECAM, né? Não preciso dizer qual é a banca que se faz besteira é a IDECAM. Então vamos lá, a banca IDECAM disse o seguinte: redação no mínimo 25 linhas. No mínimo 25 linhas. O que a galera fez? Fez 25 linhas, pô, né? Fez 25 linhas. Só que a banca IDECAM foi tão sacana que se você não completasse completamente todinha a 25ª linha, ela não considerava linha. Então, para a IDECAM só é linha se você escrever até o último espaço. Houve uma colega, né, que ela escreveu a 25ª linha mais da metade da linha, e a banca não contou com 24 linhas só, porque ela não preencheu toda a linha. Gente, isso é um absurdo,
é o auge do absurdo. Pelo amor de Deus, você vai fazer redação, se a banca disser assim, olha, são no mínimo 20 linhas, você escreva 20 linhas, a 20ª você escreva todinha, do começo ao final. Pode salvar a sua prova. Você escrever a linha 20 até a metade, a banca não considera. Beleza? Então se ligue, não vá perder redação por isso daqui. É horrível em Decã. A gente fez uma proeza muito grande, viu, Fernanda? Ser aprovado no concurso cuja banca e Decã. Foi uma grande proeza, viu? Então vamos lá. Partindo ainda para esse lado de redação, eu queria que vocês prestassem atenção e anotassem no caderninho aí essas conjunções aqui. Vocês vão anotar, olha. O porém, vocês vão anotar. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, e aqui vocês vão colocar o logo e o portanto. Professor, o que é que acontece? Essas conjunções aqui, elas têm uma regrinha especial? Tem, gente. Essas conjunções, elas têm uma regrinha especial. Eu coloquei separado, né? Assim, porque de um lado é adversativa e de outro é conclusivo, né? Então, vamos lá. Essas conjunções aí, elas têm uma regrinha especial. E isso é muito importante lá na redação. Por quê? É muito comum, gente, muito comum você ter um ponto final e depois do ponto final aparecer alguma dessas conjunções aí. Ponto aí, porém, certo? Ó, tem regra de vírgula para isso, professor? Tem. Tem regra de vírgula para isso. Vou mostrar aqui para vocês. Imagine só essa frase aqui, ó. Ele não, ele não estudou. Professor, o mas não entra nessa regra? Não, o mas não entra nessa regra. Ele não estudou, ponto. Porém, foi aprovado. Isso é mentira, viu, gente? Não existe isso. Hoje em dia não é fácil você passar no concurso nem de coveiro, né? Nem um concurso de coveiro é fácil. Eu olhei a última prova que teve do concurso de Capuí para o cargo de coveiro. E a prova de português não estava fácil. E não estava fácil. Professor, um concurso para coveiro. Pois é, vai fazer a prova. Até, né, é cada dia mais difícil. Carro que antigamente poucas pessoas queriam, mas hoje em dia a prova é difícil, é concorrido. Né? Então vamos lá, meus queridos, o que é que acontece? Ó? Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, logo, portanto, o que é que acontece? É muito comum essas conjunções aparecerem depois de um ponto final. Olha aqui, olha, eu tenho um pontinho final, eu tenho um pontinho final e tenho um porém depois. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Olha, o lugar da conjunção, a casinha da conjunção, é depois do ponto final. Quando ela está depois do ponto final, isso é o lugarzinho dela, é o cantinho dela, é a casinha dela. Então, se ela está na casinha dela, você pode colocar uma vírgula depois? Pode. Só que essa vírgula, ela é facultativa, você usa se quiser. Professor, quer dizer que eu poderia deixar sem a vírgula? Poderia. Se a conjunção estiver iniciando o período, se ela estiver depois do pontinho final, ela está no cantinho dela, gente. Ela está na casinha dela. Você usa a vírgula depois se você quiser. E é, professor, é. Você usa a vírgula depois se você quiser. Então, olha, quando vocês pegarem qualquer uma daquelas conjunções que eu mostrei para vocês e elas estiverem depois de um ponto final, é opcional da sua parte você usar ou não uma vírgula depois. Se você quiser colocar a vírgula depois, ótimo. Mas se você não quiser colocar, show de bola, certo? Fica certo do mesmo jeito. Agora tem outra situação. Imagine essa mesma frase assim, ó. Imagine essa mesma frase assim. Ele não
Estudou. Ele não estudou. Ponto. Aqui, ó. Foi, porém, apro- aprovado. Olha aqui a diferença. Ó, eu tenho aqui um ponto final. Tá aqui, ó. Tem um ponto final. A conjunção está logo após o ponto final? Não. A conjunção não está logo após o ponto final. O que foi que aconteceu? Eu peguei a conjunção e joguei lá para frente. Eu desloquei a minha conjunção. Ah, professor, está deslocada, a conjunção está deslocada. Foi, eu desloquei a minha conjunção. Então, se a conjunção está deslocada, o que é que acontece, professor? Aí você vai ter que colocar uma vírgula antes e uma depois. E essas vírgulas, elas são obrigatórias. Vírgulas obrigatórias. Professor, qual é a diferença do caso de cima para o caso de baixo? Bem simples, ó. No caso de cima, gente, você tem um ponto final e a conjunção está logo depois dele. Tem um ponto e logo após tem a conjunção. Aí a conjunção está no cantinho dela. Você usa vírgula se quiser. Eu posso colocar o porém com vírgula ou sem. Aí, se você quiser errar, você ainda não erra. Aí, show de bola, professor. Só que no segundo caso, você tem um ponto final e a conjunção está lá na frente. Ela não está logo após o ponto final, então ela está deslocada. Quando ela está deslocada, aí é obrigatório você isolar com vírgulas. E aí, meus queridos, agora ficou fácil, deu para pegar. Show de bola aí. Ó, show de bola na santa paz de Deus. Ó, é muito importante, beleza? Vamos arrochar o nó. Vamos lá. O professor está pertinho de terminar? Não, está bem pertinho, cara. Bem pertinho para a gente fazer as questões, certo? 10 questões aí, só para vocês praticarem. Vamos lá. Próximo caso, certo? Isso daqui, gente, já vou dizer, não é obrigado você usar. É se você quiser. É um recurso estilístico, né? Na verdade, é uma figura de linguagem que a gente chama de zeugma. E aí, ó, é uma coisa que a gente chama de vírgula vicária. Professor, o que diabo é uma vírgula vicária? Meu Deus, que calor é esse, Jesus? Misericórdia. O que é isso, professor? Uma vírgula vicária. Gente, vírgula vicária, né? Primeiro você tem que entender o que é que significa a palavra vicária. O que é que significa vicário, professor? Vicário significa substituto, né? É muito comum você ter cargos, tipo assim, olha, João é o juiz vicário. O que é juiz vicário? Gente, é um juiz substituto. Então, a vírgula vicária, ela é uma vírgula substituta. Ela serve para substituir uma palavra. Ela vai ser utilizada no lugar de uma palavra. Bem tranquilo, gente. Ó, imagine só essa frase aqui. Ó, Flaviane é linda. Carlos, sou o quê, meu Deus? Saudável, né? Cada qual com suas. Não, tá saudável, não. Carlos, sei lá, calmo. Cada qual com suas virtudes. Isso, é um azeugo, né? Vamos lá. Flaviane é linda. Carlos, calmo. Meus queridos, é o seguinte, ó. Se você prestar atenção, eu omiti, eu tirei dessa frase alguma palavra. Olha, é como se fosse assim, olha, Flaviane é linda, Carlos é calmo. Só que no lugar do eu coloquei quem? A vírgula. No lugar do eu coloquei a vírgula. Ou seja, essa vírgula está substituindo justamente o para não repetir, né? Carlos é. Calma, isso é muito bom para a redação. Inclusive, eu utilizei, Fernanda.
Fernanda, eu utilizei duas vírgulas vicárias na redação aí do concurso da Prefeitura de Mossoró. Eu usei duas vírgulas vicárias, uma no primeiro parágrafo e uma no último parágrafo. Foi importante para que eu não repetisse o verbo ser. Né? Então, olha, Flaviana e Elinda, Carlos Cal. Então, nesse caso, essa vírgula substituiu uma palavra. Agora, talvez você olhe para cá e diga assim, rapaz, só que o professor utilizou essa boba aqui, olha. Diabo é isso? É um ponto e vírgula, gente. É um ponto e vírgula. Aí veja só. Professor, eu sou obrigado a usar esse ponto e vírgula? Não, você não é obrigado a usar esse ponto e vírgula. Você poderia ter usado um ponto final. Flaviane é linda. Ponto. Carlos, calma. Só que é o seguinte, o que é que a gramática diz? A gramática diz assim, ó, meu querido, se você quiser utilizar uma vírgula vicária, é interessante, não estou dizendo que é obrigado, né? Ela diz assim, é interessante, é recomendável que você utilize um ponto e vírgula antes. Então, o ponto e vírgula, gente, é como se ele fosse uma anunciação, né? Ele diz assim, olha, vem uma vírgula vicária por aí, né? É obrigado a usar esse ponto e vírgula? Não, não é obrigado. Poderia ser um ponto normal, um ponto final, mas ele é o mais recomendado. Show de bola na paz de Cristo. Deu para entender, gente, o que é a vírgula vicária? Ótimo. Pronto. O professor está bem pertinho de terminar, tá? Galera, é o seguinte, a próxima regra seria daquela do usa-se vírgula com aposto e vocativo. Só que isso daí a gente já estudou, né? A gente estudou na aula passada, não foi? Foi, a gente estudou na aula passada, que foi a aula de pontuação, de sintaxe do período simples, né? Em sintaxe do período simples, eu ensinei para vocês o que era um aposto e o que era um vocativo. Eu disse para você que o vocativo ele chama e o aposto ele explica, e ambos têm vírgula, né? Você tem que usar vírgula com o vocativo, vírgula com aposto, então isso aí a gente já pegou na aula passada, não vou repetir aqui, beleza? Mas vocês serão cobrados, principalmente se a banca for IDECAM, com isso daqui, ó. Assinale a alternativa em que a vírgula serve para separar uma expressão interpositiva. Expressão interpositiva. Essa expressão interpositiva, gente, ela também pode ser chamada de expressão explicativa, ou interpositiva, ou expressão explicativa. Show de bola? Na santa paz de Deus. Meus queridos, o que é que acontece? Interpositiva ou explicativa. Como é que a gente vai entender isso daqui? Gente, são expressões que, assim, você está explicando alguma coisa para alguém. Aí, tipo, você já explicou, mas você quer dar um detalhe, você quer, digamos assim, continuar falando. Você quer continuar falando. Aí o que é que você vai fazer? Isso aqui, utilizar expressões interpositivas. Existem poucas, né? Por exemplo, você usa muito um ou seja, você usa muito um isto é, usa muito um por exemplo, um a saber, enfim, beleza? Certas expressões que você usa para continuar falando. Eu digo assim, olha, João é médico, ou seja, é rico. Maria foi aprovada, isto é, realizou seu sonho. Professor, e existe uma regra de pontuação para isso daí? Existe, gente. As expressões interpositivas têm que ficar isoladas com vírgula. Eu tenho que usar vírgula na expressão interpositiva. Show de bola, meus queridos. Deu para entender o bizu da interpositiva? Na paz de Cristo, você tem que colocar uma vírgula antes ou depois. Só isso. E aí? Ótimo. Agora, gente, ó, chegou aquela hora de nós fazermos nosso momento prático, né? Momento de questões, muito importante. É a hora de você praticar, de você revisar comigo, beleza? Vou salvar aqui as anotações, porque tudo isso aqui eu mando para vocês, né? Show, teve muita anotação, anotação pra caramba. Vamos lá para as questões.
Ó, só vou pedir um favor para vocês. Eu vou jogar a primeira questão, e enquanto vocês fazem a primeira questão, eu vou bem rapidinho só encher minha garrafa com água. Água, show de bola? Bem ligeirinho. Coloca a primeira questão, vou encher minha garrafinha com água, e aí, quando eu voltar, é o tempo que eu vejo aqui os gabaritos que vocês marcaram. Tranquilo? Na paz de Cristo aí, nós vamos assim para o professor se hidratar. Show de bola? Vou colocar logo a primeira questão para você ir fazendo. Arrocha. Ei, já marcaram tudo letra C. Vamos lá, meus queridos, ó. Observe o excerto, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos lá. Pronto. Gastronomia, shopping, cultura, trilha. Gente, ele está enumerando. Ele está fazendo uma listinha, não é? É, a pessoa está fazendo uma listinha. Eu disse para vocês o quê? Que quando tivesse enumeração, as vírgulas serviriam para separar termos de mesma função. Não foi assim? Vamos procurar. Para separar o sujeito do verbo. Gente, é tudo que eu não posso fazer. Não se separa sujeito do verbo com vírgula. Não se separa. B. Tem por finalidade marcar a oração adjetiva restritiva. Gente, não tem nem pronome relativo aí. Como é que vai ter oração adjetiva se nem tem pronome relativo? Letra B. Para separar termos coordenados assindéticos sem ligação por conectivo de mesma função sintática ou mesma função que formam muitas vezes enumerações. Gente, tá perfeito. Gabarito, letra C e contra-cheque, que é o que você tá doido para pegar. Na Santa Paz. Então, já chegamos aí ao primeiro gabarito. Olha, dois. Atente ao uso da pontuação na estrutura a seguir. Ela tem três filhas, Jéssica, Juliana e Jaqueline. JJJ, viu? Assinale a alternativa que justifica o uso da vírgula. Vamos lá. Então, indo de letra B, né? Pessoal, mais uma vez, ó, ele enumerou as filhas. Quem são as filhas? A primeira é Jéssica, Jaqueline e Juliana, né? Enumerou as filhas. Então, vamos lá. Então, você já sabe, se tem numeração, vírgula para separar termos com a mesma função. Letra A. A vírgula foi empregada para isolar alguns termos sintáticos, geralmente complementos verbais. Posto no início do período. A gente está no início? Não, tá no meio, né? Com o intuito de conferir ênfase, tem ênfase aí? Não. Desde que sejam retomados de forma pleonástica, pleonasmo é repetição, não tem nada disso daí, gente. Então não pode ser a letra A. Letra B. A vírgula foi empregada para separar termos coordenados assindéticos de mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Gabarito letra B, de bolo de pote, que é uma delícia. Né? As demais estão erradas. Professor, por que não pode ser a letra D? Ó? Porque está dizendo separar orações. Gente, olha, uma coisa só pode ser chamada de oração se ela tiver verbo. Ó, Jéssica, Juliana e Jaqueline. Não é verbo isso daí. Então não pode ser chamado de oração. Beleza? Vamos para 3.
Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar. A ocorrência das duas vírgulas na passagem acima deve ser justificada por isolar. Vocês que fazem. Letra C. Galera, olha só esse daqui, olha. Lembro de que quando minha mãe morreu, olha, quando minha mãe morreu. Pessoal, não é como se fosse assim, olha, naquele dia que minha mãe morreu. Lá naquele dia que minha mãe morreu. Gente, está falando de tempo, né? Quando minha mãe morreu. E tudo que é tempo na gramática, a gente chama de quê? De advérbio. Isso aqui é um termo adverbial, né? Então, é um termo adverbial. Show de bola, professor. É um termo adverbial, certo? Então, nesse caso, gente, letra A, um aposto de caráter explicativo. Gente, não é aposto, beleza? Isso aqui é um termo adverbial, né? Entra na regra dos advérbios. Advérbio no meio da frase, tem mais de duas palavras, então as vírgulas são obrigatórias. Letra B, isolar uma oração subordinada adverbial. Sim, gente, porque dá noção de tempo. Gabarito letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Deu para pegar o bizu? Então é tempo, gente, viu? E aí? Professor, eu errei a questão aqui agora, não tem problema. O bom é que erre aqui, né? E não erre na hora da prova. E aí? Show de bola? Vamos a mais uma? Pronto, questão 4. Em aquele lugar tão bonito, o Eldorado era habitado pela solidão. O termo destacado está entre vírgulas, pois se trata de vocês que fazem. Letra D. Ó, ele diz assim, olha, aquele lugar tão bonito, o Eldorado. Gente, ele está explicando qual é esse lugar tão bonito. Que lugar tão bonito é esse? Só naquele, o Eldorado. Então, ele está explicando. Termo entre vírgulas que explica é o quê? Aposto. Gabarito, letra D, vocês acertaram, né? É um aposto. Show de bola? Certa parte de Deus, questão bem mais tranquila do que a anterior, né? Parabéns. Pronto. Olha, a questão caindo do jeito que eu disse que ia cair. Uma das regras do emprego da vírgula é para separar a palavra de mesma função sintática. O segmento do texto em que isso ocorre é vocês que fazem. Letra B. Vamos lá. Ele falou termos de mesma função sintática. O que é que você tem que procurar aqui, gente? É numeração. É numeração. Letra A, olha. Existem, portanto, ó, por que, que foi utilizado entre vírgula? Porque o portanto foi deslocado, né? Eu ensinei para vocês, essas vírgulas aqui são obrigatórias. Não é o caso em relação à enumeração. Vamos continuar. Como é o caso do discurso científico, político, jurídico. Gente, ele está enumerando os discursos. Se ele enumera, as vírgulas são utilizadas para separar termos da mesma função. Está aí o gabarito de cara. Né? Termos de mesma função. É só procurar enumerações, orações coordenadas, né? Gabarito letra B de bolo de pote, que é uma delícia, e vocês acertaram. Vamos a 6.
Muito boa. Se você tiver febre, por exemplo, deverá aumentar a ingestão de líquidos. Nesse trecho, as vírgulas foram utilizadas para vocês que fazem. Letra A. Pessoal, olha, lembra que eu mostrei para vocês, acho que foi a última regra, né? Expressões interpositivas ou explicativas. Lembram disso? Interpositiva e explicativa. Eu mostrei o ou seja, isto é, por exemplo. Isso aqui é uma expressão interpositiva, que também pode ser chamada de expressão explicativa. Gabarito letra A, por exemplo, né? Expressão explicativa. Show de bola. Matamos mais uma. Vamos a 7 no trecho. Ele publicou um artigo na prestigiosa revista científica Lancet, que associava a vacina tríplice contra a cachumba, a rubéola e o sarampo a um risco aumentado de autismo. O uso da vírgula se justifica por vocês que fazem. Eita, vamos lá? Meus queridos, é o seguinte, ó. Ele diz assim: contra a cachumba, a rubéola e o sarampo está enumerando coisas, né? Enumerando coisas. Então vamos lá, se ele está enumerando, você sabe que essa vírgula serve para separar termos da mesma função sintática. Mas eu disse que a banca poderia enfeitar. Poderia ser termos da mesma função sintática, termos do mesmo estatuto sintático, termos coordenados, né? Elementos idênticos. Então pode ser tudo isso. Vai. Letra A. Isolar um vocativo? Não. Letra B. Indicar a elipse do verbo? Não. Não é indicar a elipse do verbo, porque nesse caso, olha, contra a cachumba, contra não é verbo, né? C. Isolar objetos pleonásticos? Não, nós não temos repetição aí, pleonastos. E letra D. Separar elementos coordenados. Sim, ó. Separar elementos coordenados de mesma função, idênticos, enfim. Gabarito, letra D. É numeração. Vocês, mais uma vez, acertaram. Estão de parabéns. Olha aqui a questão 8. Opa, opa. 8 diz assim: no trecho. A professora mandava cada aluno fazer uma redação sobre um naufrágio, um incêndio, o dia da árvore. O uso da vírgula se justifica por, vamos lá, letra C. Galerinha, olha só. É uma enumeração também, né? Sobre um naufrágio. Opa, só botar a canetinha aqui. Sobre um naufrágio, um incêndio, o dia da árvore. É uma enumeração. Aí vamos lá, você já sabe, né?
termo da mesma função, termos coordenados, enfim. Letra A, indicar supressão de um verbo. Não, não é um verbo que está faltando aí. Letra B, separar orações coordenadas sindéticas. Tem uma pegadinha aí na letra B. Sabe por quê? Porque eu só posso chamar uma coisa de oração se ela tiver verbo. Lembra que eu passei para você? Ó? Só posso chamar algo de oração se for verbo. Ó, naufrágio é verbo? Não. Incêndio é verbo? Não. Dia da árvore é verbo? Não. Então não tem verbo, gente. Se não tem verbo, eu não posso chamar isso aí de oração. Se ele colocasse assim, ó, termos coordenados, aí poderia ser. O negócio é que ele colocou orações coordenadas. Aí não pode. Letra C, separar constituintes sintáticos idênticos. Lembra que eu falei para vocês que poderia ser separar termos idênticos? Está aí, gabarito letra C. Indicar complementos verbais deslocados. Não, nós não temos isso daí. Show de bola? A galera que caiu na letra B, não se preocupe, é normal, mas você já pega um bisolho. Só pode chamar uma coisa de oração se ela tiver verbo. Não tem verbo, não é oração. Ótimo. Vamos à última, bem tranquila. As vírgulas utilizadas no trecho anterior têm como finalidade, vocês que fazem. Vamos lá. Bem facinho, né, gente? Olha, problemas familiares, de relacionamento, baixa autoestima, falta de segurança, a gente está enumerando. Então, é separar elementos enumerados. É que ela foi bem mais tranquila. E assim, meus queridos, nós chegamos ao final de mais uma aula, né? Temos aí 7 encontros, se eu não me engano. Vou salvar aqui para vocês, galera. Ó, as anotações eu vou mandar amanhã, beleza? Amanhã de manhã eu mando as anotações para vocês, viu? Valeu, minha amiga. Obrigado, viu, pelo elogio. Vou salvar aqui, vou ter que dar uma saidinha rápida. E aí, amanhã de manhã eu mando as anotações para vocês. Mando para Juliana e aí ela manda para vocês. Show de bola? Valeu, um abraço. Até a próxima. Que Deus os abençoe e tudo de bom. Eu quem agradeço, viu? A aula com vocês sempre muito proveitosa, porque vocês participam. Isso é muito bom para o professor. Valeu, galera. Eu vou parar a gravação, antes que eu esqueça.